Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, celebramos a Páscoa? Hoje, jovem, eu quero conversar um pouco mais com você sobre isso. Olá, jovem! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Páscoa e se nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, celebramos essa data. Então fica aqui até o final do vídeo. Essa semana é conhecida como a Semana Santa ao redor do mundo, em especial nos países que são cristãos, como o Brasil. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Páscoa. A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela tem início no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, e termina com a ressurreição de Jesus Cristo, que acontece então no domingo de Páscoa. Ao chegar a Jerusalém, Jesus Cristo foi aclamado pela população como sendo o Messias, o rei, mas os romanos não acreditavam que ele era filho de Deus, né? Eles duvidavam dos seus sábios ensinamentos e da sua missão para salvar a humanidade. Então, os romanos começaram a perseguir Jesus Cristo. E ele tinha conhecimento de tudo isso que iria acontecer na vida dele, da peregrinação que o levaria até a morte. Então, ele convidou 12 homens, a quem chamou de discípulos e apóstolos, para levar seus ensinamentos às pessoas. Só que Judas Iscariotes, que era um desses homens chamados, também duvidou que ele era um enviado de Deus e o entregou para os romanos, que o capturaram. E em seguida, eles fizeram Jesus Cristo passar pela via sacra, amarrado a uma cruz, carregando-o por um longo trecho, sendo torturado, levando chibatadas dos soldados, sendo caçoado covardemente até sofrer a crucificação e a morte. Em 325 d.C., o Concílio de Nicéia, presidido pelo imperador Constantino e organizado pelo Papa Silvestre I, fabricou e consolidou a doutrina da Igreja Católica, como a escolha dos livros sagrados e as datas religiosas. Então assim ficou decidido também que a Semana Santa seria comemorada por uma semana, do Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa. Há relatos de festas em homenagem aos últimos dias de Cristo, pouco tempo depois de sua morte. Porém, comemoravam 2 dias apenas, que era sábado de Aleluia e domingo da ressurreição. Nesse concílio que teve, também foi adotado o catolicismo como religião oficial do Império Romano. E cada dia da comemoração faz referência a um acontecimento desses citados anteriormente. E como é a história da Páscoa na época de Jesus Cristo? Então, antigamente a Páscoa era um feriado para comemorar a libertação de Israel. E a primeira vez que Jesus Cristo celebrou a antiga Páscoa, ele manifestou o seu poder divino, multiplicando os pães e os peixes, como está registrado em Marcos 6, dos versículos 30 a 43, e eu vou ler para vocês. E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram num barco para um lugar deserto em particular, e a multidão viu-os partir e muitos o reconheceram. Correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes?
e de ver. E sabendo-o, eles disseram: 5 e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E partiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e se saciaram. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Mas foi especialmente durante a última Páscoa de Jesus Cristo que o Senhor deu um significado mais completo a esta festa, incluindo a ordenação sacramental, que está registrado lá em Lucas, do 22 ao 19 ao 20. Vou ler para vocês também. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Sabemos que Jesus Cristo foi preso poucas horas depois de ensinar o sacramento na segunda Páscoa que ele celebrou. Morreu em uma cruz e pagou pelos nossos pecados. E o seu corpo foi colocado em um sepulcro. Também sabemos que ele ressuscitou e vive. E por isso, nós celebramos o domingo de Páscoa. Então, o domingo de Páscoa não é um dia apenas para troca de chocolate, mas tem um significado muito espiritual para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós recordamos a ressurreição de Jesus Cristo verdadeiramente, mas não celebramos a Semana Santa, assim como fazem os nossos amigos católicos, por exemplo. Nós temos um profundo respeito por todas as religiões e crenças e acreditamos firmemente que a liberdade religiosa brinda paz ao mundo. O elder Gert W. Gong compartilhou: ao celebrarmos a Páscoa, nos regozijamos por saber que Jesus Cristo vive. Viveu não somente no passado, mas vive no presente. Não somente para alguns, mas para todos. E de acordo com Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Isso então se aplica a todos nós. Suas promessas redentoras se aplicam a nós a despeito de nosso passado, de nosso presente ou de nossas preocupações sobre o futuro. Nós não celebramos a Semana Santa tal como fazem os nossos irmãos católicos e amigos católicos, mas é claro que nós obviamente respeitamos todas as celebrações religiosas e somos gratos pela liberdade religiosa que abençoa todas as religiões do mundo. No artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós lemos o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Nós acreditamos fielmente na história de Jesus Cristo, assim como os nossos amigos de outras religiões também acreditam. Nos tópicos e perguntas do Evangelho, nós aprendemos o seguinte: que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realizam as reuniões do domingo de Páscoa, mas não seguem a observância religiosa da quarta-feira de cinzas, Quaresma ou Semana Santa. As reuniões de Páscoa dos Santos dos Últimos Dias tradicionalmente têm como base os relatos do Novo Testamento e do livro de Mórmon sobre a crucificação de Cristo. Também a sua ressurreição e os acontecimentos envolvendo esses temas. E as capelas, elas costumam ser decoradas com lírios brancos, alguns outros símbolos de vida para essas reuniões. E os coros das alas geralmente apresentam algumas cantatas de Páscoa e a congregação canta junto o hino de Páscoa. Os emblemas do sacramento são distribuídos à congregação
como nas reuniões, em outros domingos também. É válido lembrar que algumas famílias, elas incluem coelhinhos e ovos da Páscoa em suas festividades familiares para a alegria das crianças, e enfim. Essas tradições não são oficialmente desencorajadas, mas também não tem muito significado religioso para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque o foco do feriado é realmente relembrar a vida de Jesus Cristo e sua expiação. O presidente Russell Nelson citou: Cristo veio para pagar uma dívida que não era sua, porque tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Eu amo essa citação. E dessa forma, eu quero dizer aqui agora algumas tradições familiares que nós podemos estabelecer nessa semana para nos aproximarmos de Cristo. Então, a primeira tradição é decorar sua casa. A decoração sempre nos ajuda a nos antecipar para alguma celebração. Então, enquanto estão decorando, conversem sobre a vida e a expiação de Jesus Cristo. A segunda dica é espalhem imagens e quadros pela casa, que te ajudem a relembrar os eventos da vida de Jesus Cristo para ter em nosso coração tudo o que Ele fez por nós. E por último, escolha músicas centradas em Cristo para ouvir durante esses dias. Então, da mesma forma como nós nos concentramos para estudar as Escrituras e nos concentramos para focar no sacramento todos os domingos, nós devemos nos concentrar e concentrar nossos pensamentos para celebrar a data da Páscoa de forma respeitosa e espiritual. Também uma outra dica que eu queria dar para vocês é para vocês terem pequenos momentos de estudo em família ou com seus amigos, enfim, com quem mora com você, centrados na Páscoa e no seu real significado. Então, ter algum tempo em casa na quinta, na sexta e no sábado pode te ajudar a focar especificamente na última ceia, no sofrimento de Jesus Cristo no Getsemane, na sua morte na cruz e a sua missão para o mundo. E isso, com certeza, sem sombra de dúvidas, pode fortalecer você e as pessoas que convivem com você. Jovens, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o verdadeiro significado da Páscoa para nós, membros de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E como nós podemos, então, celebrar essa data tão especial. E se algum amigo perguntar para você como você celebra a Semana Santa ou a Páscoa, envie esse vídeo para eles. Se você tem de 12 a 30 anos de idade e ainda não é inscrito no nosso canal, muda isso agora e se inscreve aqui embaixo. Eu prometo para você que tem muito conteúdo legal sendo produzido para você. E além disso, nós temos um canal totalmente centrado para as crianças de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Central Kids. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também temos o Cristo Vivo, que é um canal do YouTube que faz parte também do projeto da Central das Escrituras, que fala apenas sobre Jesus Cristo. E é para nossos amigos de todas as religiões compartilharem o seu amor, o seu testemunho sobre ele, sobre o nosso Salvador. E é isso, jovens. Tchau, tchau e até a próxima!